Ninguém perde a presença de Deus da noite para o dia. Deus nunca deixa uma pessoa ou um povo sem antes dar diversas oportunidades de arrependimento. É claro que quando nós falamos que Deus nunca deixa, não é que Deus não está presente de alguma forma, porque Deus é onipresente. Quando nós falamos que Deus deixa, é porque a manifestação da presença de Deus não está mais com aquela pessoa. A Bíblia nos fala de uma situação que me causa muito temor. É o caso de Sansão. Quando Dalila disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele disse: sairei como as demais vezes e vencerei os filisteus. E o texto bíblico diz o seguinte: porém, ele não sabia que o Espírito do Senhor já o tinha deixado. Infelizmente, Sansão descobriu que o Espírito do Senhor o tinha deixado da pior forma possível. Estejamos atentos, fiquemos precavidos e trilhemos o caminho da obediência para que não percamos a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa lição de número 4 deste quarto trimestre de 2022. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 4 do dia 23 de outubro de 2022. O título é Quando se vai a glória de Deus? Nós vamos perceber que a glória de Deus foi se afastando do templo, foi se afastando do povo de Israel, e eles não perceberam que isso estava acontecendo. Estavam tão envolvidos com a idolatria, tão envolvidos com as coisas deste mundo, que eles não perceberam que o que eles estavam fazendo estava afastando a glória de Deus. Lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, antes do templo, quando nós estudamos a história do tabernáculo, nós aprendemos que a porta da tenda da casa de todos os judeus ficava virada para o Santo dos Santos. Quando o povo se acampava, 3 tribos se acampavam de cada lado do tabernáculo. Eram 12 tribos. Então, 3 tribos de cada lado. E todas as portas das tendas, das casas, as tendas dos judeus, não eram casas, eram tendas, ficavam viradas para o Santo dos Santos, que era o lugar onde a glória de Deus baixava. De forma que quando a glória de Deus, a fumaça da glória, a nuvem da glória, aliás, alçava, se levantava, eles viam isso. Então, ao entrar, historicamente falando, alguns acreditam que quando eles entravam na casa, nas tendas deles, se eu falar casa é tenda, tá bom? Eles não entravam de frente, eles entravam de costas para dentro da tenda, a fim de que eles não virassem as costas quando estivessem entrando para a glória de Deus, representada na nuvem que estava sobre o Santo dos Santos. Quando eles saíam também, a primeira coisa que eles viam era a nuvem da glória de Deus, que representava a presença de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado para percebermos se a presença de Deus ainda está sobre nós ou não. A lição de hoje é um momento de reflexão para todos nós, a fim de que compreendamos que o Senhor, que a presença dEle, que a glória dEle ainda está sobre a nossa vida. Se nós percebermos que a glória de Deus está se afastando, nós precisamos nos arrepender e clamar a Deus para que a glória dEle permaneça sobre a nossa vida. Como eu já disse, ninguém perde a glória de Deus da noite para o dia. A presença de Deus não vai embora da noite para o dia. Nós precisamos estar atentos para não nos envolvermos demais com as coisas desta vida e não percebermos quando a presença de Deus começa a nos deixar. Que Ele tenha misericórdia de nós e que nós aprendamos na lição de hoje a não cometer o mesmo erro que Israel cometeu, que o Reino do Sul cometeu. O textuário da nossa lição está em Ezequiel capítulo 11 e o versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ou seja, a glória de Deus se levantou e foi para fora da cidade, para o monte que está do lado oriental da cidade. Verdade prática. Deus abandona o templo
e retira a sua glória por causa das abominações do povo. É interessante que lá em Oséias, livro de Oséias, no capítulo 5, Deus fala que ele iria embora. Ele diz, ir-me-ei para o meu lugar e aguardarei, até que eles se reconheçam culpados e busquem a minha presença. Lá em Oséias, Deus está falando com o povo assim, eu vou sair do meio desse povo e vou embora. Vou me afastar daqui. Então, nós precisamos ter cuidado para que a glória de Deus não se afaste de nós, para que Deus não vá para o seu lugar. Nós precisamos da presença de Deus. Precisamos fazer como Moisés fez. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. A palavra-chave da nossa lição é glória. Vamos tratar na lição de hoje sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus conosco. A glória de Deus é o sinal da sua presença. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículos 4, 18 e 19, e capítulo 11, versículos 22 a 25. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa da nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então, nós vamos perceber aqui e vamos estudar durante esta lição esse momento de afastamento da glória de Deus. Então, o primeiro ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre a glória de Deus. O que é esta glória de Deus, não é? A glória de Deus baixou do céu à terra primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Lá em Levítico, capítulo 9, não é? A glória de Deus desceu, baixou, fogo do céu desceu sobre o altar de holocausto e a glória do Senhor começou a pairar sobre o tabernáculo. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão, quando a glória de Deus também desceu sobre o templo. Esse era um sinal de que a presença de Deus estava ali. Quando o povo caminhava no deserto, né, depois do tabernáculo, depois da glória de Deus ter baixado lá no tabernáculo, quando eles desmontavam o tabernáculo e o povo caminhava, o sinal da glória de Deus era uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, que guiava o povo em todo o deserto. Era um sinal de que a presença de Deus estava ali. Eles precisavam ter esse sinal. Eles precisavam ter essa certeza. A presença de Deus está conosco. E essa presença, essa nuvem da glória, veio também quando Salomão edificou o templo. Primeiro parágrafo do primeiro ponto. O significado de glória.
o nosso comentarista, diz que nas visões de Ezequiel, a glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Então, lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, também era a presença de Deus. Então, esta glória é sempre a presença de Deus. É o sinal visível da presença de Deus, a garantia que o povo de Israel tinha que a glória de Deus estava ali. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a glória de Deus. Nosso comentarista nos deixa claro que era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. E eu fiz questão de observar aqui que a glória de Deus ditava tanto o ritmo da caminhada como o lugar onde eles deveriam parar. Então, quando eles iam caminhando no deserto, a coluna de nuvem ia guiando o povo durante o dia, a coluna de fogo guiando o povo durante a noite. Eles iam caminhando. Quando a coluna de nuvem ou a coluna de fogo parava, não se movimentava mais, eles sabiam, aqui a gente tem que parar, aqui a gente tem que acampar. Então eles acampavam e a glória de Deus descia sobre o tabernáculo. Então, durante a noite, eles viam essa glória de Deus como fogo sobre o tabernáculo ali, e durante o dia como uma fumaça sobre o Santo dos Santos. Então, o que eu quero que vocês entendam, ou que nós entendamos aqui? Que era a glória de Deus quem ditava o ritmo. Então, eles caminhavam de acordo com que a glória de Deus ia se movimentando, ou esse sinal da glória, que era o símbolo da glória, que era um sinal da presença de Deus no meio do povo. Então, a glória de Deus tem que ditar para nós hoje, ainda hoje, a presença de Deus tem que ditar tanto o ritmo da caminhada, como o lugar onde a gente deve parar. Meus queridos, eu falei no início da nossa aula aqui, né, que tem pessoas que não entendem que a glória de Deus não vai embora da noite para o dia. E se a glória de Deus é que deve ditar o ritmo, tem gente que a glória de Deus já foi e ele está parado ainda. E tem gente que a glória de Deus parou e ele quer continuar caminhando. Não vai dar certo. A gente sempre tem que caminhar com os pés na terra, mas com a mente na eternidade. Eu aprendi que nós precisamos de 3 coisas importantes. Nós temos que caminhar com os pés na terra, com o coração nas escrituras e com a mente na eternidade. Então, quando o povo caminhava na terra e eles tinham a Torá, a lei de Deus, que Deus estava dando a Moisés, deu a Moisés no coração, mas eles caminhavam olhando para a glória de Deus que estava no alto, eles caminhavam seguros. Eles sabiam onde deveriam parar, sabiam o ritmo da caminhada, sabiam quando deveriam também levantar acampamento, ir embora. Eles sabiam. Então, nós precisamos permitir que a glória de Deus nos guie em todos os momentos da nossa vida. Segundo ponto da nossa lição, sobre a retirada da glória de Deus. Nosso comentarista vai deixar claro, como eu disse e vou repetir, lá no iníciozinho da aula de hoje, que a glória de Deus não vai embora de uma vez, da noite para o dia, não vai de uma vez. Então, essa retirada aconteceu em 4 estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Depois, segundo, a glória passou para a entrada do templo. Terceiro, a glória pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E quarto, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então perceba esses 4 estágios desse afastamento da glória de Deus. Primeiro, ela se levantou do querubim sobre a arca da aliança, a gente vai falar sobre isso já já. Ela se levantou do querubim sobre a arca da aliança, então ela estava sobre a arca da aliança. Os 2 querubins ficavam sobre o propiciatório, que era assim uma tampa da arca da aliança, que era de ouro maciço. Se a gente for falar aqui sobre o tabernáculo, nós vamos estudar diversas coisas. A palavra propiciatório quer dizer propiciar, aquilo que faz tornar favorável. Os 2 querubins tipificavam a ira de Deus. Mas uma vez por ano, no grande dia anual da expiação, o sumo sacerdote derramava o sangue do cordeiro entre os 2 querubins, que simbolizavam que a ira de Deus era aplacada.
e o favor de Deus chegava até o povo. Então, Deus, quando olha para nós, olha irado por causa do pecado. Mas Deus vê o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida e a ira de Deus é aplacada e o favor de Deus chega. Então, isso é propiciar. Então, a glória de Deus estava sobre o propiciatório. O propiciatório tipifica o próprio Cristo, que era feito de ouro maciço, que é símbolo de divindade, símbolo da glória de Deus. Então, muito bem, a glória de Deus estava sobre o propiciatório, sobre a Arca da Aliança, e ela se levanta. Ou seja, quando ela se levanta, eles deviam ficar atentos. Opa, a glória de Deus se levantou, a glória de Deus está alçando dali. Mas o povo de Israel não percebe. Então, a glória de Deus passa para a entrada do templo. Então, ela sai do Santo dos Santos, lá do interior do templo, e vai lá para a porta do templo, para a entrada do templo, e eles não percebem. Ela pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Então veja que ela sai do Santo dos Santos, do interior, vai para a porta do templo, depois ela vai se afastando e ninguém percebe. Ninguém percebe. Nem os anciãos, nem os sacerdotes, nem as mulheres, nem os pais, ninguém percebe. E por fim, a glória de Deus vai para o Monte das Oliveiras. Então, precisamos, como eu disse há pouco, estar sempre atentos, os olhos atentos na glória de Deus. O que garante a nossa caminhada segura é a glória de Deus. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Glória de Deus. Primeiro parágrafo do segundo ponto. O querubim e a nuvem. E aqui fica uma pergunta. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório, da Arca da Aliança,
ou as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Ele está se referindo aqui, ó, ou então, qualquer uma dessas duas interpretações, qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Ou seja, isso não, se é sobre os 2 querubins ou sobre os 4 animais, lá do capítulo 1, né, que ele vê um animal com face de touro, um animal com face de águia, um animal com face de homem, um animal com face de leão, que tipifica a plenitude do ministério de Cristo. Isso é algo maravilhoso que o livro de Ezequiel nos apresenta. Qualquer uma que seja dessas interpretações, o importante para nós aqui é entender que Deus estava mostrando a Ezequiel que a glória dele estava indo embora e ninguém estava percebendo. Então, essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. Não é? A glória de Deus aqui atinge o seu clímax em Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória de quem? A glória de Deus. Ó. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, deixa eu fazer melhor. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, esta glória de Deus, que é a presença de Deus, o próprio João diz que vimos a glória de Deus como a glória do unigênito do Pai, que é a plenitude da manifestação, da revelação de Deus em Cristo Jesus. Segundo parágrafo, a retirada da presença de Deus. Nosso comentarista deixa claro para a gente que nesta visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. E ninguém percebe isso, como já falamos. Eu fiz questão de observar aqui o seguinte: o templo sem a presença de Deus deixa de ser santuário. O que é santuário? Santuário. Santuário não é só um lugar onde o povo se reúne, é o lugar onde o santo habita. Santo habita. É o lugar onde o Deus Santo habita. Então, o templo sem a glória de Deus deixa de ser santuário. Gente, mais do que o templo, nós precisamos estar no santuário. No santuário. Eu citei aqui, parece na aula anterior, ou na lição de número 2, eu citei aqui Asaf, e Asaf fala, tem inveja dos arrogantes, do ímpio e tal. Aí ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. É no santuário que as coisas se resolvem. Então, no santuário, Deus nos mostra a sua presença. E o templo sem glória deixa de ser santuário. Mas com a glória, o templo não é só um projeto arquitetônico, ele é o santuário. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória não podia habitar com os pecados do povo. Deus tem aversão ao pecado. Por que a glória de Deus não pode habitar com o pecado? É porque Deus é fraco e não resiste ao pecado? Não. É porque Deus abomina o pecado. Nós estudamos isso na lição passada. Deus abomina o pecado. Então, Deus vai tirando a sua glória aos poucos para ver se eles percebem. E como eles não percebem, a glória de Deus, por fim, vai embora e realmente deixa o povo. Terceiro ponto da nossa lição, sobre o segundo templo. É claro que essa glória de Deus, ela sai aqui do primeiro templo, que é o templo de Salomão. Agora, enquanto a glória de Deus estava sobre o templo não foi destruído. Quando a glória de Deus sai do templo, o templo é totalmente destruído. Então, o que garante que o templo permaneça de pé? A glória de Deus.
Porque enquanto a glória de Deus está no templo, ele é mais que um templo, é um santuário, porque o santo habita no templo. Então, o lugar que o santo habita é chamado de Deus santo habita, né? É chamado de santuário. Então, enquanto a glória de Deus está no templo, ele é um santuário e ele permanece de pé. Quando a glória de Deus sai, nós vamos perceber no final da lição aqui que é a mesma coisa sobre a nossa vida. Enquanto a glória de Deus está sobre a nossa vida, nós somos santuário. Paulo fala isso. Não sabeis que o vosso corpo não vos pertence, mas ele é habitação do Espírito Santo. Então nós somos um santuário de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E enquanto a glória de Deus, enquanto o Espírito Santo habita em nós, a glória de Deus está em nós. E esse santuário permanece de pé. Então, onde está a nossa vitória? Na glória de Deus, na habitação da glória de Deus sobre a nossa vida. Então, sobre o segundo templo, primeiro parágrafo do terceiro ponto. O segundo templo ficou conhecido como o templo de Zorobabel, porque foi Zorobabel que iniciou a reconstrução deste templo, que foi inaugurado no 6º ano do rei Dario, que corresponde ao ano 516. Esse templo demorou cerca de 73 anos para ser reconstruído. No primeiro retorno, voltou Zorobabel e Josué, eram líderes, não é? O Josué lá de Moisés, a gente sabe. Aí, cerca de 60 anos depois, retornou Esdras e 13 anos depois, Neemias. E em 52 dias, Neemias concluiu uma obra que não estava concluída há 73 anos, ok? Depois, o Templo de Herodes. Templo de Herodes. Os trabalhos iniciaram no ano 15 a.C., e continuava em andamento nos dias do ministério de Jesus, 46 anos depois. Herodes ampliou este templo de Zorobabel, não é? Quando Zorobabel começou a construção do templo, e esse templo que a sua construção foi terminada nos dias de Neemias, o povo lamentava, dizendo que aquele templo não era de nada, que não tinha tanto ouro, tanta prata, não tinha tanta riqueza. E aí Deus usou o profeta Ageu, que era um ancião, que tinha visto o templo de Salomão, e foi para o cativeiro babilônico. O templo de Salomão foi destruído, Ageu voltou. Depois, né, ele foi para a Babilônia criança e voltou depois da Babilônia já um ancião, e Deus usa Ageu para profetizar que a glória da segunda casa, não obstante aquele templo não ter tanta riqueza material, mas a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E depois Herodes ampliou este templo. Terceiro parágrafo, a presença do Filho de Deus. E o nosso comentarista vai deixar claro para a gente que foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença fez nele a glória da segunda casa ser maior do que a glória da primeira. E é interessante que essa glória da segunda casa, a plenitude da glória da segunda casa, que foi Cristo ministrando neste templo, foi rejeitada. Esta glória também foi rejeitada. Se lá, nos dias do cativeiro babilônico, a glória de Deus foi se afastando do templo porque o povo rejeitou esta glória, quando Jesus esteve encarnado nos dias desse segundo templo, que é o templo de Herodes, não é? A ampliação desse segundo templo, que era o templo de Zorobabel, que foi feita por Herodes, Jesus esteve presente. A plenitude da glória de Deus esteve ali no templo e também foi rejeitada. Infelizmente, é comum o ser humano rejeitar a glória de Deus por diversas vezes, né? O povo de Israel, já nos dias de Jesus, não conseguiu absorver o ensinamento daquilo que havia acontecido com seus antepassados. É importante nós pensarmos que o erro que os nossos antepassados cometeram deve ser evitado por nós.
deve ser evitado por nós. É importante nós pensarmos nos dias que nós estamos vivendo, o contexto de história da igreja, que na Idade Média a igreja cometeu algumas falhas que nós estamos começando a repetir agora. Então precisamos ter cuidado para que essas falhas que a igreja cometeu na Idade Média não sejam falhas repetidas por nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos preserve para que não cometamos as mesmas falhas. Quarto e último ponto da lição, sobre o Senhor Jesus e o templo. Primeiro parágrafo, a explicação teológica. Já que nós falamos que Jesus é esta glória de Deus que esteve no templo de Herodes e que foi rejeitada, o próprio Jesus disse assim, ó, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, se Salomão construiu um templo com tanta glória, Jesus estava dizendo, eu sou maior que Salomão. Ele declarou-se ser maior do que o templo. Eis aqui está quem é maior do que o templo. Por quê? Porque Jesus era a glória de Deus, a plenitude da glória de Deus. E para que templo? Para que templo sem glória? Para que templo sem glória? Deus mostrou isso para o povo de Israel na Babilônia, que eles perderam o templo. Mas a glória de Deus estava lá na Babilônia, no cativeiro, na vida de Ezequiel, sobre a vida de Daniel. Deus estava dizendo para eles, olha, vocês podem perder o templo, mas não podem perder a glória. E agora, mais uma vez, o povo precisava entender, e nós também precisamos entender que Jesus é maior do que o templo. É claro que o templo é bom. Nós estudamos no trimestre passado sobre a sutileza dos desigrejados, não é? Os desigrejados lutam contra o templo, mas o templo é o lugar físico onde nós nos reunimos. E é necessário isso. Nós já falamos disso no trimestre passado. A igreja primitiva estava no templo, reunia-se de casa em casa, mas a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes diariamente no templo. Mas o mais importante do que o templo é a glória de Deus no templo. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o fim do templo. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. E eu disse agora há pouco que enquanto a glória de Deus está no templo, o templo é santuário e não é destruído. Quando a glória de Deus se retira, então o templo é destruído. E aí ocorreu realmente o fim do templo. Tanto do templo de Salomão, depois do templo também de Herodes, né, que foi já a ampliação do templo de Zorobabel, também foi destruído depois que a glória de Deus se afastou de lá. No período de Israel, através da Babilônia, né, do cativeiro babilônico, através dessa visão de Ezequiel. E nos dias de Jesus, depois da rejeição de Cristo, depois da sua morte, ressurreição e assunção ao céu, então o templo também foi destruído. Precisamos entender isso. Sempre que a glória de Deus se retirar do templo, o templo estará vulnerável à destruição. Que a glória de Deus esteja sobre a nossa vida, para que nós não estejamos também vulneráveis à destruição. Então, a presença, terceiro e último parágrafo, a presença de Deus hoje. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita individualmente no cristão. E é claro que nós não estamos tratando disso aqui com a mesma ideologia dos desigrejados, que não querem o templo. Nós estamos mostrando aqui, o templo é importante estarmos no templo, mas, sobretudo, Deus habita em nós, individualmente. Claro que não somos individualmente igreja, porque só somos igreja no corpo, mas individualmente somos membros do corpo de Cristo e habitação do Espírito Santo. Eu quero fechar a aula repetindo uma frase que eu disse diversas vezes aqui nesta aula. Enquanto a glória de Deus estiver no templo, o templo é santuário e não será destruído. Que a glória de Deus continue sobre a nossa vida e que nós sejamos santuários do Deus vivente. Deus te abençoe, vigie
a glória de Deus sobre a tua vida. Não permita que a glória de Deus se afaste. Clame pela presença dele. Arrependa-se. Busque continuamente a presença do Espírito Santo na sua vida e a glória de Deus não te deixará. Um grande abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.